já Deus já está falando que poucos vão encontrar esse caminho, né? E o que o cara falou foi muito interessante, ele falou assim, se são poucos que vão encontrar esse caminho, você está incluído nele. Porque não é uma coisa igual hoje a igreja prega que qualquer um vai encontrar esse caminho. Porque existe uma porta, a porta é Jesus, isso é claro. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui ele fala que tem um caminho também para conduzir, né? E eu fui vendo aqui na Bíblia, várias passagens dá a entender isso, que eu queria trazer só para a gente ficar mais atento. Inclusive no Mateus 7,15 fala, cautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Então assim, ele coloca várias vezes, aí depois lá em Lucas 6,46 ele fala assim, por que me chama de Senhor, Senhor? Você não faz o que eu falo para fazer, né? Jesus falando. Então assim, o que eu queria ver, porque hoje eu fiquei incomodado, tipo, a passagem é a seguinte, Jesus, ele é Senhor e Salvador, certo? E eu ficava incomodado com isso, que eu falei assim, gente, por que tá nessa ordem? Senhor e Salvador. Eu perguntei isso para Deus hoje, rapidinho já veio na minha cabeça, que eu falei, eu creio que veio dele, porque é uma resposta que eu não pensaria nela, porque eu fiquei incomodado. Porque se a gente aceita Jesus, e a gente faz Jesus ser nosso Senhor, né? Então a gente vive em obediência. Mas por que, como Deus faz tudo certinho, por que ele põe Senhor e Salvador? Por que ele não põe Salvador e Senhor, né? Primeiro você aceita ele, depois você obedece ele, né? É na hora vem na minha cabeça, porque para você ser salvo, Jesus tem que ser seu Senhor. É o inverso. Porque a Bíblia mostra aqui várias vezes que você não é aceitar Jesus ser salvo. Jesus aceitar Jesus, você entra na porta. Aí tem um caminho que conduz à salvação. Então assim, até o final, vamos supor que você aceitou Jesus hoje, aí você está no processo de salvação, é a porta, você entrou. Mas se no final de sua vida você resolve rejeitar isso, ou resolve se perder, ou resolve ir para o mundo de vez, você não é salvo. Pode aceitar Jesus quando você quiser. E eu vou mostrar algumas passagens que falam isso. Então é por isso que ele coloca como Senhor e Salvador. Porque é o inverso. A partir do momento que você é fiel a Jesus, você obedece os mandamentos dele, aquele que me ama é o que me obedece os meus mandamentos. A partir do momento que você põe ele como Senhor, e é permanecer até o fim como Senhor, aí você é salvo. Porque é no último dia que vai valer, o dia que você morrer, esse é o último dia. Ou o dia que Jesus voltar. Porque na Bíblia fala, aquele que é o mau servo, eu vou pegar ele com a boca na botija e eu vou jogar ele no lago de fogo. Jesus fala isso. Ele fala, o mau servo vigia, que ele fala assim, vai falar que eu estou demorando e vai começar a bater nos outros, e começar a escrachar, não sei o que. Na Bíblia fala que vai vir no dia que vai pegar o mau servo com a boca na botija. Então, não é só aceitar Jesus, igual as igrejas pregam essa facilidade. Véio. Jesus, eu creio que Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Beleza. A partir daí você recebe o Espírito Santo, mas daí tem um caminho, velho. Então eu fiquei tão chocado com isso quando eu fui... Porque se você não torna obediente a Jesus, você não é salvo. Não adianta. E a Bíblia vai mostrar isso. Primeira, Colossenses 1, vou pôr aqui no celular. Colossenses 1, 21 a 23. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas más obras que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvis, que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo. Ou seja, põe que você vai, por meio da mão, para te apresentar santo, inculpável, absolvido de qualquer acusação, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes. E fé é uma junção de fidelidade com... Como é que é? Fidelidade e confiança. É você confiar que ele é seu Senhor e Salvador e ser fiel a isso. Se você for pegar no grego, a palavra crer significa isso. Não, porque isso aí também a tradução hoje fala crer. Então é só... eu acredito. Na Bíblia fala que o demônio crê e treme de Deus. Até o demônio crê em Deus. É lógico que ele vê Deus. Então não adianta você simplesmente professar com sua boca. Isso é um passo, né? Aí 1 João fala assim... 1 João 2,28. Ele fala assim: sim, queridos filhinhos, permanecei nele
para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eu quero falar isso que você falou, que Deus é santo. Então a gente imagina, não é a nossa justiça, não é a dele. O buraco é muito mais embaixo. E o que eu estou querendo dizer, que é o que o cara falou ontem, que eu achei muito interessante, e tem uma passagem que na Bíblia manda a gente observar se a gente realmente é salvo. Porque se são poucos que vão entrar, velho, não é tão fácil igual esse povo está pregando nas igrejas hoje. Não é tão simples assim. Porque igual ele falou, ele é dos Estados Unidos, lá parece, né? Gente, hoje se você for nas igrejas, lá nos 80% dos Estados Unidos é cristão. Hoje se você for no Brasil também, 60%, 70% é cristão, evangélico. Como? Evangélico, assim, tem uns católicos, se for por católico, então 70%, 80% do Brasil é cristão. Mas peraí, velho, que país é esse, velho? Como que aqui é cristão se não, igual nós falamos aqui, como que não tem um mover? Como que isso aqui tá desse jeito, cada vez pior? Se 80% da população é cristã, isso é bem mais do que a maioria. Então, tá bem diferente. Era pra estar muito diferente, né? Então aí você vai, aí 1 Coríntios 15:58. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Aí ele fala assim, dedicai dia após dia na obra do Senhor, né? Aí se você for em Marcos 8:32, e Jesus fala sobre o assunto de maneira clara. Não, peraí, nessa não. Mas essa aqui serve também, porque vai falar qual que é a verdadeira obra. Vamos começar em João aqui. João 6:28. Então lhe questionaram Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. E o creais, como falei, no grego, é fidelidade e confiança. Ou seja, que você seja fiel e confiar naquele que Deus enviou. Porque muita gente pega essas obras aqui e começa a falar, igual hoje eu tenho um cara falando, não, faz caridade. Você fala, irmão, é isso que define salvação, é quem faz caridade, né? É uma coisa, isso é uma coisa que vem, igual Jesus falou, não, vem cá, vem atrás de mim, que eu vou te ensinar como é que você pesca gente, homens, almas. Não é uma coisa assim, não, a obra é você crer em Jesus e ser fiel a Ele, que a obra quem faz é Ele, é o Espírito Santo, não é você não. O negócio é você firmar o golpe nele, para quando, igual aconteceu lá na minha casa, que esse trem, não é eu podia forçar, estudar, tentar o máximo, que ia dar zebra ali. Agora, quando é ele fazendo, é coisa diferente. Então, assim, ele fala em Marcos aqui, ó, Marcos 8:32, essa todo mundo conhece. Jesus falando sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente. Quando Jesus falou que ia ser crucificado. Entretanto, Jesus voltou, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando, para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Olha o tanto que é doido isso, velho. A gente fica, igual você falou, o trem é tão sério, que será que a gente realmente está pensando nas obras de Deus, que é crer em Jesus, ser fiel a Jesus, ou é uma coisa... A maioria desses povos hoje também é uma ambição humana, é um entretenimento, é uma forma de se sentir melhor, é uma coisa que vai ser bom para você. Ou você tá, a seriedade é tanto que ou você vai acreditar que esse cara é filho de Deus, que ele é santo, e ele fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, e que poucos vão entrar, ou você fica no seu entretenimento gospel aí, como meu senhor gosta de falar, entretenimento gospel. Nessa ambição humana aí de, sei lá, de aparecer, ou de sei lá o que é, ou de ego, ou de gosto, mas não, aqui é legal, ou para se satisfazer, não, eu faço minhas coisas, mas eu tô vindo aqui na igreja, né, passando um tempinho aqui. Se tiver um cargo, então. Aí fica mais legal, né? Massageio, velho. E ele ainda continua na ambição humana aqui, ó, ele fala assim, em seguida, continuando, em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, isso aí vale para mim para um monte de coisa. Primeiro,
O cara que tá lá, não, mas eu evangelizo, eu já levei 20 almas, 1000 almas, 15.000 almas para Deus. Meu irmão, qual que é a sua ambição? Se sua ambição for ego, ou número, exato, ou aí, o seu currículo, você vai ganhar o mundo, mas sua alma tá perdida. O que é a sua ambição? É dinheiro? Sua ambição é um emprego? Sua ambição é um mega num casamento? Sua ambição é ser bem sucedido, é ser bem visto? Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ser o cara mais rico, pode ser o cara mais bem sucedido, mas você vai perder. O que adianta? Isso tudo. Se na hora do vão ver mesmo, você vai perder a sua alma. Qual que é a nossa motivação? Né? Para que a gente está fazendo essas coisas? Então, é que eu pus aqui, salvar vidas com qual motivação? Você está realmente motivado a salvar vidas ou é uma coisa sua? Você está aqueles caras que pedem dinheiro para fazer a obra de Deus, é o que vai ver, está mais dançado que tudo. Então, qual que era a sua motivação? Sua motivação é ajudar as pessoas ou ganhar dinheiro? Então, você pode... Muita gente se esconde nisso. Não, eu sou um cara que eu prego muita palavra de Deus, sabe? Eu vou lá nos becos. Eu já vi gente falar isso. Vou nos becos, vou não sei aonde. Meu irmão, na hora do vão ver, você pode ter ido em qualquer beco que você quiser. Você pode ter feito o que você quiser. Na hora do vão ver, se você não está entrando em algum dos critérios de santidade que Deus deixou, você vai ficar para trás. Não importa o tanto de gente que você converteu, não importa o tanto de coisa que você fez, não faz diferença, porque obra é crer e ser fiel a Jesus Cristo. Mas você sabe qual é o problema das pessoas, Roberto? Tá certo, cara. Seguir, fazer a santidade, cara, isso é fato, cara. Deus deixou muito claro. Deixou como você buscar, como se santificar. Ele deixou todas as instruções, cara. Mas eu, tipo assim, eu tô falando isso assim de coração mesmo e honestamente, como um homem, cara. Eu, particularmente, cara, pra você ver, tanto que a gente é alienado, cara, o tanto que é bosta, mano, é bosta, porque a gente sabe que tem como você se santificar, mas só que você espera que uma pessoa te fale como se santificar. E essa dependência que a gente tem das pessoas. Eu fico pensando igual o Paulo. Paulo, cara, quando Paulo lá, ele era um estudante lá, um romano, cara, tinha um título de romano que tudo mais, e que tem dado, e ele queria matar os cristãos e tudo mais ali. No dia que ele tenha o encontro, tipo assim, eu vou falar dessa maneira, cara, depois que foi motivado por aquilo lá, eu vou falar dessa maneira, assim, que eu acho que é o ter mais certo falar, o encontro com a identidade dele, sabe? Que é aquela hora que ele tem um encontro com Cristo lá na estrada de Damasco, lá, fica 3 dias lá caído. E a partir daquele momento ali, a vida dele se muda por completo. Que ele fala, assim, que cita, assim, que ele nunca imaginaria que um dia ele ia morrer como um santo, né? Morrer, assim, martirizado, né? Morrer por uma causa que ele mesmo perseguiu, sabe? Ele mesmo tentou matar. E eu fico pensando, e o mal das pessoas é isso, cara. O mal da sociedade, da humanidade, desde o começo dos tempos, cara, é essa necessidade de ter uma orientação, assim, falada na hora, tipo assim, chegar, ensinar, pegar. Porque ninguém não quer tomar por si só. Pra isso serve um pastor, mano. Hã? Pra isso serve um pastor. Ou deveria servir. Mas a Bíblia, eu concordo, mas hoje em dia, igual o David Joy falou, mantenha-se em pé por si só. Porque hoje em dia não tá dando pra você ter esse cara que é diferenciado, aquele que quer te levar. Muito tem, mas é mais difícil. Então, se você for depender das pessoas, você pode desanimar, igual pessoas estão desanimando. Então, aí na Bíblia até fala, né? Jesus é o sumo sacerdote, é o pastor. Ele é o pastor espaçado. A Bíblia fala ele assim, não no decepciona. capítulo 23 de Mateus, fala assim: ninguém entre vós quereis ser chamado de pastor, porque há um só pastor, que é o Senhor Jesus, está no céu. Mas é claro que depois, Paulo fala até em Coríntios, fala, uns foram chamados para pastores. E não, ou seja, ele fala que não é para você querer ser chamado, mas existe a função. Né? Existe a função de você cuidar, né? Isso tem que existir, cara, né, na verdade. É bom a gente estar aqui, irmão. Nós estamos até se pastoreando aqui uns aos outros, porque a gente precisa... É bom, cara. Às vezes eu sei do que eu tenho que fazer, mas às vezes quando eu vou numa pregação e eu escuto, me dá uma força, entendeu? Quando eu escuto um homem de Deus, um ungido falando, cara, e falando, resiste, que vai entrando também, né? Então é bom, mas você falou uma coisa que eu tinha pensado aqui. Quando o Roberto falou da questão das meninas, da menina que tá lá no cargo e tá em pecado, e o marido, o pastor traindo. Parece que esse povo foi acostumado realmente a alguém chegar pra eles e falar tá errado. Eu creio que se alguém chegar pra eles e falar tá errado, eles até vão temer.
Mas precisa de alguém chegar e falar, entendeu? Parece que é uma coisa que não tem uma sensibilidade, um contato com o Espírito Santo, para o Espírito Santo incomodar ele, deixa chegar e falar, eu preciso confessar meu pecado, eu preciso abandonar meu pecado. É porque o próprio Jesus fala disso, a Bíblia fala disso. Se você buscar a Bíblia e buscar, o Espírito Santo vai te falar. Ele vai te falar. Então, só que a pessoa hoje, igual você falou, de contato com as pessoas estão dependendo das pessoas e não de Deus. Eles não estão colocando Jesus como pastor. Ele está arrumando, igual Timóteo fala. Uma estrutura religiosa, na verdade, ali, que fica muito mais evidente. É claro que tem, o Espírito Santo está ali, porque está reunido, porque o povo está buscando ele, meio que sem entendimento, mas tá, o Espírito Santo está. Eu vi um áudio esses dias, eu vi o Espírito Santo falando para uma senhora lá na Colômbia, falando, cara, eu vejo todos os cultos, né, como Jesus falando para ela a revelação, falando, eu observo todos os cultos. Esse povo não quer saber de mim, assim, sabe, não quer saber, na verdade. Eu não estou recebendo essa adoração, na verdade. Isso daí, eles choram, assim. Aí, deu essa visão para essa mulher, cara, e essa mulher entrou, como se ela estivesse com os anjos, e ela entrou numa porta celestial, e ela viu um monte de demônio na terra, ela viu os demônios soltos nesses últimos dias na terra, e ela entrou, e ela estava meio que nas nuvens. E um monte de anjo, cara, incontáveis anjos. E ela entrou numa porta celestial, tipo uma sala, e ali ela foi vendo a veste dela branca, né? Foi parecendo uma veste branca. E aí Jesus, ela não conseguia ver, ela não conseguia ver a face, né? Resplandecia e tinha uma veste branca escrito Senhor dos Senhores, né? E tal, que dava pra ir a mão furada, então dava pra ver que era ele. Mas não conseguia ver a face. Como todo mundo que tem visão com Jesus, ninguém vê a face. Mas ela falou assim que a veste dela ficava branca e de repente, a hora que esbranquiçou tudo, ela conseguiu ver com clareza, tinha umas manchinhas, bem pouca manchinha. E Jesus falou, né, ela foi entender que ela tinha mancha ainda, né? Que ela precisava limpar, né? Que algumas pequenas coisas, né? Alguns pecadinhos ainda que tinha que ser limpado. E aí Jesus desceu e foi mostrando pra ela, ela desceu na igreja dela também, cara. E na igreja dela, que ela congrega, ela viu que aquelas vestes tudo suja, cara, tudo manchado, e a mais manchada era da liderança. Uma senhora, cara, de 83 anos. E aí, ela pegou e Jesus deu pra ela a visão, o Espírito Santo deu pra ela a visão dos pensamentos, como se ela pudesse ouvir os pensamentos das pessoas naquele momento, dentro do culto, cara. E ela via ali, cara, as mulheres pensando no namorado, no noivo, dentro do culto, no meio do culto, com a cabeça no namorado, no noivo, o outro pensando não sei o que, do jogo, não sei, do futebol, não sei o que, sabe, cara, a galera no meio do culto mesmo, um que é doido pra ir embora, sabe? Então, assim, ele falou, e Jesus falou pra ela, não tem como, não tá preparado, não tá ligado comigo, não tá, sabe? Então tem sido muitas visões que está sendo dada, cara, sabe, para muitas pessoas ao redor do mundo sobre a volta de Cristo. Ontem foi no culto que eu fui para trabalhar, mas foi uma visitação tremenda do Espírito, baixou um clima, cara, de seriedade, o Espírito Santo baixou com a seriedade, sabe, mas que a igreja inteira foi envolvida, o pastor também, e o pastor me falou, cara, eu nunca falei sobre a volta de Jesus, eu falei algumas vezes, mas eu nunca senti tanta seriedade, tanto clima de seriedade, né, nisso, né, e então, assim, irmão, é evidente, cara, as pessoas precisam ser avisadas, os profetas são para isso, né? Os profetas repreenderam ao longo dos séculos sobre os pecados, né, cara, repreenderam a igreja sobre o pecado. Então, meu irmão, quem quiser aceitar o desafio, Deus está à procura de boca profética para homem, de verdade, que chega e que tem autoridade, que tem um contato. Não adianta querer chegar falando por você, ou por mim mesmo, ou por você mesmo, mas que seja homem suficiente para renunciar ao pecado, confessar e pedir perdão quantas vezes for necessário, mas, meu irmão, vai firmar o golpe, firmar com Cristo, deixar Ele te encher e ser profeta, meu irmão, ser profeta para esse povo que não está entendendo nada do Evangelho, ser profeta dentro da igreja, porque igual você falou, irmão, o exemplo que você deu aqui hoje não foi à toa. Um cara iluminado no meio de um monte de gente, saca, escrupulosa ali, que oferenda para Deus, e prostituição, e engano. Um cara, conseguiu iluminar, cara.
conseguiu iluminar toda uma cultura. Você entendeu, meu irmão? Que dirá cada um de nós. Se tiver um, meu irmão, se tiver um, Davis, não olha pros outros, meu brother. Porque, na verdade, você tá aqui como profeta, você tá aqui pra iluminar, cara. Então, se tiver um dentro de cada igreja, vamos pensar na nossa cidade só. Vamos ter a nossa cidade como missão, só Uberlândia. Mas se tiver um, cara, cheio do Espírito, igual eu tô dentro de uma igreja, eu sei, eu tô vendo Deus me usar. Se tiver um cheio do Espírito dentro de cada igreja, meu irmão, vai chegar um momento que vai ser profeta e que vai falar, e aqueles que forem do Senhor Jesus vão dar ouvidos à voz dele através de você. Aqueles que não forem não vão aceitar a palavra. Mas aqueles que forem do Senhor, que estão enganados, vão ouvir a voz do Senhor e vão vir para a luz. Vão entender, o negócio é diferente. Eu creio assim, cara. Eu creio assim. Eu estou me preparando para isso, sabe? Então, quem sentir esse chamado... Só completar, são 4 mais 4 passagens aqui. Eu acho isso aí que é extremamente importante, só que o que eu estou reparando hoje, a preocupação, é que as pessoas, o diabo ele consegue fazer a pessoa achar que está salva indo pro inferno. Ah, a mulher do céu falou isso. Falou, né? E ela chorava e ela falou assim, ah não, Jesus falou pra ela, falou, cara, e o que mais me dói, ele chorava, ela falou que tipo, ela chorava e ele chorava mais que ela. Ele falou assim, ó, que mais de tristeza assim, que todos eles, falou assim, todos eles estão salvos. É isso que eu tô querendo trazer, porque olha isso, você acabou de dar um testemunho aí que testifica isso, olha a seriedade que é isso. Hoje muita gente acha que tá salvo e tá indo pro inferno, véio. Isso é muito louco, velho, é muito louco. Então assim, eu creio nisso que você falou, isso é o essencial, é o que nós temos que buscar. Só que eu acho que o trem tá tão feio no mundo hoje, mas tão feio, que é questão de salvação já, não é nem questão de ajudar mais, é questão de não perder a alma. Tem muita gente indo pro inferno, quanto mais ser usado pra não sei o quê. Esse é o ideal. Nós temos que buscar isso. Não é pra salvação. Mas olha só, o que você acabou de testificar foi o que o cara falou. E é uma das armadilhas que o diabo fez hoje. Muita gente tá achando que tá salvo, tá indo pro inferno. E a própria Bíblia fala que são poucos que vão entrar. Então, aí o que eu vou ler aqui a passagem, que é muito doido, ele vai falar isso pra gente. Olha só, vamos ler aqui que é melhor ler a Bíblia do que ficar falando. Eu, né? Tô falando. Sendo assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor a Deus. Você desenvolver a sua salvação. Não é uma coisa que você recebe e acabou, não. Você tem que desenvolver, né? Pode atender se quiser, Renatinho. Não é alarme. 9 horas. Filipenses 3,12 fala assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha conquistado. Isso é até Paulo falando. É, mas é isso mesmo, é o mesmo sentimento meu, cara, hoje. Então, você tem, é todo dia, né? Mas toma a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O próprio Paulo aqui está assim, eu mesmo não acho que eu tô, não. Eu tô aqui correndo atrás para que na hora que tiver a convocação celestial, meu nome tá lá. Paulo, opa, tô aqui. Você vê, o cara até... Se for pensar Paulo falar isso, velho, o bicho que 30, não sei quantos naufrágios, não sei quantos apedrejamentos. Ele era perfeccionista, né, cara? O cara que se cobrava, né? Glória a Deus por isso, né? Porque é um cara que, tipo aquele aluno ali que talvez eu vejo Paulo assim, aquele cara que só tira nota 9, 9,5 e fica preocupado ainda, será que eu vou passar de ano e tal? Mas é o que ele fala. Glória a Deus, você viu o que ele falou? Postura, cara. Ele fala, me imitem como eu tô imitando Cristo. Essa é a postura, mano. Porque tem, senão, os relaxados não passam mesmo. É porque eu falei, se você tá, vamos supor... que tá tirando 6,5, 7, não tá de boa. E se a nota de corte for 90, né? É, se a nota de corte for 90. Vamos pegar assim. Agora, se você exige, vamos supor, nós estamos aqui, vamos tentar exigir 100%. Se a nota de corte for 60, velho, igual veio o Daniel hoje, quem vai reclamar? Chegar no céu, não, velho, podia ter aproveitado mais, você me fez eu fazer 100. Agora, se você acha que 60 passa, 70 passa, e a nota de corte for 60, velho, você vai dançar, entendeu? Então é melhor você buscar, igual ele fala aqui, ó. É engraçado que ele mesmo fala, apresse-me em direção ao alvo. Oh, nunca que a gente escutou uns trem desses na igreja. Olha, adorei isso. Olha isso aqui. Essa analogia com nota, ainda mais eu que estudo pra concurso, adorei. Bom demais. Adorei.
Aí você vê, ele fala assim, apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Então, acho que eu tô 21. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos de Cristo, da cruz de Cristo. Não é inimigo de Cristo, não é da cruz, ou seja, que se for de Cristo é aqueles que tá contra Cristo, mas é da cruz, é do que ele toma sua cruz e carrega. Então você está inimigo da cruz de Cristo, do que ela simboliza, da fidelidade, não é do simplesmente de Jesus, é do que ele fez, da obra que ele fez. Se o cara morreu por você para pagar seus pecados, você vai ficar pecando? Você vai ficar, tipo assim, gozando da cara dele? Não, Jesus morreu por mim, eu vi o dia que eu quiser. Depois eu dou um jeito nisso aí. O cara morreu por nosso pecado, velho. Nós tínhamos que ter vergonha e tentar nunca mais errar de novo, cara. É lógico que já pagou e nós vamos errar, porque Paulo mesmo falou que errou várias vezes. Mas isso aí tem que dar vergonha na gente. É uma coisa que a igreja hoje acha isso bom, mas você tinha que ser vergonhoso. Então ele fala lá, o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus delas é o estômago e o orgulho que elas ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Está acabando, hein, gente? Peraí. Eu falo em 1 Coríntios 9, 24. Eu tô pensando na nota de corte, que nota que eu tô em 100? Olha só, ele fala assim... Passar com 100, Amém, Não. né, irmão? Olha o que ele fala em Coríntios 9. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, o cara tá... Eu pregando aos outros, eu mesmo não venho assim. Então eu tô correndo para ganhar o primeiro prêmio, para não correr o risco de ser reprovado. Você vê, esse na nota de corte tirou disso aqui, ó. Eu sei. Ele tá correndo para ganhar o prêmio de primeiro lugar. Você vai ganhar, não é que você tem, nossa, eu ganhar o de segundo, eu vou ficar triste lá no céu. Não é isso. Você tem que correr como se você tivesse que chegar. Se tiver só uma vaga e ela é sua, velho. É isso que ele tá querendo passar. Pra ele não correr risco, pra não correr risco nenhum. Aqui, que ele ainda fala, né? Para que depois que eu tenha pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E não é um concurso que tantos vão passar e na verdade, esse concurso é possível que todos passem. Não há número de vagas. Foi projetado para que todos passem. Ilimitado, só que muitos... Só que ele manda. Escrito muitos chamados, poucos escolhidos, né? Não, poucos entrarão, mas é o que eu fico falando, que já é uma... Deus já isso sabia quem poucos entrariam. Mas o convite é a a Bíblia todos. fala que a vontade de Deus É que todos. Claro. Mas aí você vai correr para ser Mas a já tá primeira escrito vaga. que não serão todos. Para você saber, se a nota for 5, se a nota for 10%, se fosse, que não é, você vai correr para tirar 100. Você vai correr para tirar primeiro lugar. Ah, não, os 4 primeiros passam. Não, eu vou disputar essa prova aqui, vamos chamar assim, para ganhar o primeiro lugar. Eu não quero ganhar o segundo, porque eu não vou correr risco. Porque eu posso ser reprovado. Cara, eu fiquei de cara, se você pensar, o próprio Paulo falando isso, o que sobra, velho? O cara que viveu a vida inteira, ele perdeu a vida. Ele morreu pela gente, para esse evangelho chegar na gente. Ele não morreu pelos nossos pecados. Quem morreu pelos nossos pecados foi Jesus Cristo. Mas Paulo morreu para dar continuidade nisso, velho. Pra gente receber tudo isso aqui. O cara morreu. Ele perdeu a vida inteira dele. E se ele mesmo, ele usou, sim, eu tô querendo citar ele, que se ele mesmo, que fez toda essa coisa toda, o cara chega e fala que tá com medo de ser reprovado. Assim, não tá com medo. Ele fala assim, eu tô correndo de uma forma para que eu mesmo não seja. Imagina a gente, velho. Então a gente tem que ter ciência que não é uma coisa, não é uma brincadeira, igual você falou. Deus é santo, Deus é sagrado. Poucos vão entrar, né? Então, aqui, aí, assim, ó, só terminando, só 2. 2 Coríntios 13:5 fala assim, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos.
Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Mais uma, olha só, ele manda você examinar você mesmo, se provar, porque Jesus Cristo está dentro de você, a não ser que você já esteja reprovado. Então, a própria Bíblia manda a gente olhar pra gente, pra ver se a gente está no lugar, se a gente está andando, se a gente está na fé. Jesus não voltou. Ninguém está reprovado ainda. Mas aqui está falando, olhar Não. a não ser que já estejais reprovados. Ninguém está reprovado, em todo mundo ainda tem chance. Não, sim, mas eu tô falando assim, se você está vivendo, ele está examinando, porque se hoje, acho que o que ele está querendo dizer assim, se Jesus voltar hoje, você está aprovado ou reprovado? Não, sim, sim. Entendeu? Observe-se nesse momento. Sim, por exemplo, E se você voltar morrer agora, hoje, por exemplo, se eu morrer agora, morri hoje, Roberto morreu, Nesse estou momento, aprovado ou você tá- reprovado? Você medir sua santidade. Porque na Bíblia manda a gente vigiar o tempo inteiro, porque você não sabe o dia nem a hora. Não é nem o ficar dia nem a hora que correndo Jesus voltar, risco. não, o dia e a hora que você vai morrer. Igual você falou que no final de semana você quebrou o pau. Isso naquele dia você dá um treco, não sei se você morre. Inferno, né? Exatamente. Então, É olha o tanto que o trem é agora sério. Então você, ó, só agora a última palavra. Olha a última palavra, fala assim. 1 Coríntios 15, 2. É muito sério. Por meio dele também sois salvos, por meio de Jesus. Desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Sim, é o que aconteceu, que o Meia falou, viu Jesus chorando. Esse povo tá crendo em vão, assim, eles estão Mateus? vindo aqui, Sei. esse que tem Coríntios 15. Coríntios. Esse povo tá crendo em vão, cara. Esse povo tá dentro da igreja perdendo tempo. Vai viver o mundo, então de uma vez, e principalmente você curte aqui embaixo. Você tá crendo em vão. Então quando eu vi esse trem, eu quis trazer pra cá, a seriedade é tão grande, mas tão grande, que se são poucos que vão entrar, nós temos que examinar se nós estamos dentro. Nós não estamos de brincadeira. Gente, nós temos ciência aqui de que Deus existe, né? Que isso é verdade. Imagina que quer ficar no inferno, velho. Nós não podemos ficar de brincadeira, velho. É igual o Felipe falou, tem hora que é sofrido, tem hora que dá raiva, tem hora que não sei. Mas, velho, o que você prefere? Passar um tempinho de tribulação aqui embaixo, passar um pouquinho de desgosto, não fazer as coisas que te agradam, mas as coisas que agradam a Deus, largar o mundo e grudar em Deus? Ou você prefere ficar marromeno e de repente você olhar, acordar e falar, não, vim pro inferno. Aí não tem mais jeito, o que você vai fazer? Não, ô Deus, foi mal, me dá uma chancinha. Não, acabou, velho, né? Não tem mais chance. É ali, pronto. É aqui, aliás, e pronto. Então, quando eu vi isso aqui, eu fiquei... E por isso que as pessoas foram tocadas com a pregação, que convém assistir, tá lá no grupo, porque eu falando aqui, o cara tem a manha de falar, ele sabe as passagens e tal. Eu tô pegando só um grossão do que ele falou. Então, e fora que ali você vê, né, o Espírito Santo do cara é esquisito, velho, porque o cara chora. Ele chora quando ele fala isso, velho. E é um choro doído. Você fala, gente, se fosse meu filho, eu quero alguém que esborracha meu filho pra ele ser santo. Pra ele buscar santidade, buscar Deus. O cara não tá falando por falar, ele ainda tá falando no começo. Falou, ó, se vocês não quiserem me ver mais, não gostar de mim, mas eu tô aqui porque eu amo vocês, eu quero que vocês vão pro céu. Então, tipo assim, é a mesma coisa, né? A gente... Ninguém aqui quer que ninguém vá pro inferno. Então, eu sei que às vezes parece ser radical, parece ser chato, mas cara, é muito sério. A gente tem que ter na ciência de que é só mais essa vida, falta pouco, é só essa vida, falta pouco. As coisas estão cada vez pior, igual você falou, pra você ir pro mundo hoje tá muito fácil, as coisas do mundo estão, igual eu brinquei hoje lá. Claro, salva às vezes coisas, antigamente não tinha, igual eu falei pros caras, os caras tinham muita pouca opção de entretenimento, hoje tem muita. Igual eu fiquei brincando lá antigamente, falei assim, os caras não tinham nem essa de falar assim, não, quanto ficou lá Carfanaum e Nazaré, o jogo lá ontem? Não tinha essas coisas, velho. Então o cara vivia, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha... Se o cara quisesse ver mulher pelada, ele tinha que ir num lugar de mulher pelada. Se o cara quisesse escutar música porcaria, ele tinha que ir num lugar específico, onde é que tava até uma zona lá dentro, ele ia ter que ficar naquele ambiente. Não tinha esse de nós temos acesso a tudo e a todos muito facilmente. Eu entendo, já tá difícil ter conexão com o Espírito Santo dentro dos lugares que a gente consagra, por isso que vocês vivem num isolamento, até para evitar essa conexão, igual eu tenho ido, mas eu tenho que estar muito forte, mas muito forte, para eu não me deixar influenciar por certos ambientes. Eu entendo esse isolamento agora, aquele dia, continuando aquela nossa assunto meu que eu confessei que eu às vezes saio socialmente falando, apesar de não ter problema com bebida ou com
com outras coisas, mas o próprio ambiente em si, eu entendo. Pode E já tá sutilmente difícil, te... porque tá difícil ter Claro. conexão, como o mundo tá muito louco. lógico. E os demônios estão correndo atrás de almas, principalmente de quem crê, porque os que não creem, ele já acha que é deles. Agora, os que creem, ele fala assim, não, esse aí eu não quero que ele vai. Como o trem tá acabando, o Jesus tá para voltar, então eles estão, né? Então é melhor evitar, eu entendo. Lembra aquele dia que eu falei que eu acho radical? Agora, né, eu já entendeu? Porque é perigoso. Eu vou tentar me isolar. Assim, de uma Sim, não. entendi o que você tá falando. Entendi. Santificar, separar. Isso. Porque é tão perigoso, igual só pra... Apesar de eu não estar, por exemplo, Não, se ele entendi, voltar nesse tipo de pecado. agora, se ele fala assim, "Ei, Renata, eu acho que tá tudo bem, apesar de eu ter estado em lugares, porque eu não cheguei a fazer nada, mas não sei, entendeu? Então, mas é isso que eu tô falando, é melhor a gente não arriscar. Isso, não ficar E andando outra, na corda bamba isso, ali, né? e às Por vezes a mais pessoa que vai te eu não tenho atraindo. um vício específico, não tem, mas o próprio ambiente, o ambiente é pesado, né? Nosso coração é enganoso. Deus já tá falando que poucos vão encontrar esse caminho, né? E o que o cara falou que foi muito interessante.